Ministra, no plano também prevê a criação de um modelo de linguagem. Não? Então, só para explicar para a audiência, que talvez não saiba o que é, o modelo de linguagem é esse tipo de modelo, né, de inteligência artificial que é a base dos chatbots, né? Então, do ChatGPT, Google Gemini. E o Brasil, então, prevê, né, a criação da sua inteligência artificial, né, a inteligência artificial brasileira, o chatbot brasileiro, e tem um valor ali, né, estimado de mais de 1 bilhão de reais. E acho que do plano como um todo, esse é um dos pontos que vem gerando mais perguntas, né? Então, essa é uma daquelas questões que eu trago que são coletivas, né? De que eu ouvi também, não, que eu fiquei com dúvidas, mas também eu escutei de várias outras pessoas que também tiveram essa mesma dúvida. Qual que é a estratégia para fazer isso, né? Como isso será feito? Será conduzido por algum órgão público? Vai ser por meio de edital e aí a indústria, né, a iniciativa privada pode participar? Como esse modelo também ele vai ser gerido e distribuído? Porque também tem uma diferença entre um modelo ficar fechado e proprietário e um modelo ser de código aberto, né? Então eu queria entender um pouco mais assim dessa ação que está no plano. Na verdade, como eles são recursos do FNDCT, né, dos 23 bilhões que nós anunciamos, 14 bilhões são FNDCT, BNDES e outros, né, de crédito brasileiro. Mas o grosso modo é FNDCT e BNDES. Então, as empresas são editais, vão ficar abertas à participação de quem estiver habilitado com projetos consistentes, vão ser habilitados através dos editais. Agora, se ele vai ser, o modelo dele, se ele vai ser de código aberto ou fechado, realmente não tem decisão sobre isso ainda. É um debate que nós estamos fazendo no curso da tomada de decisões, né? Porque normalmente a empresa que desenvolve, mesmo na iniciativa privada, que vai desenvolver a LLM, muitas vezes não topam fazer em código aberto. Então, são polêmicas ainda que nós vamos ter maior pulso, né, no diálogo mais direto com, com não só especialistas, né, mas com a iniciativa privada, de como é possível. Todo o nosso caminho sempre é mais na busca e na defesa da ciência aberta, mas é preciso a gente colocar o debate na realidade, né, do que é possível, do que é factível, né? Então, de fato, não está no plano porque ainda não há decisão sobre qual modelo a ser adotado. Entendi. Então, na verdade, no plano ele prevê essa ação, mas aí os detalhes ainda isso vai ser discutido numa fase de implementação. Exatamente, exatamente. Agora, vai ser edital, isso está decidido, não tem assim. Não, aquela empresa ali tem mais expertise, acumulou mais, vai ser aquela. Esse debate aí de escolhas não terá. Ele será, vai ser um edital e as empresas vão concorrer. Agora, o modelo de desenvolvimento, o edital talvez não tome opção, porque às vezes no edital você diz, ó, vai ser aberto, vai ser fechado, vai ser. Isso aí, essa é uma fase mais de detalhamento que nós precisamos de mais elementos para tomar uma decisão de modo a viabilizar, entendeu? A questão principal é o que é factível de acordo com o que a gente diagnosticar da efervescência do debate real, né, da produção de linguagem que possa acontecer. Aliás, no Brasil, como eu falei aqui no início, já há em curso tecnologia brasileira de LLM, que foi inclusive lançada na Conferência de Ciência e Tecnologia. Ministra, só mais uma questão em relação a isso. Essa questão, pensando né, nessa IA brasileira, mas já apesar de ter lá a ação e ter né, o orçamento previsto, e a senhora falou do edital também, a ideia é que seja, por exemplo, um edital para fazer uma única inteligência artificial
ou que sejam, por exemplo, 2, 3 editais e que surjam mais de uma inteligência artificial brasileira e a gente tenha, assim, 2, 3 inteligências artificiais. Isso está previsto, já está definido, ou isso vai entrar também nessa fase de detalhamento? Vai entrar na fase de detalhamento, mas eu acredito que quanto à linguagem, ela pode ser mais de uma linguagem, desde que ela seja brasileira, né? E as soluções nem se falam, sejam dos serviços públicos, sejam na iniciativa privada, pela especificidade dos desafios, né? Cada caso desse é uma força-tarefa, é um exército, né, para poder fazer valer. Então, o edital, ele vai colocar isso de maneira mais ampla, né, de modo a garantir mais possibilidades, né, de desenvolvimento de LLM. Ministra, o que você quer dizer com linguagem brasileira? Como que vocês vão colocar? Eu imagino que o edital, obviamente, não está escrito, né? Mas como que ele vai definir o que é uma linguagem brasileira, sendo que a gente está num ambiente em que todo mundo que desenvolve tecnologia pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, desenvolve em cima de outra plataforma. Como definir o que é brasileiro diante de tudo isso? Não, a linguagem português, né? É da nossa cultura. Então, por exemplo, se você for perguntar no Google hoje quem inventou o avião, vai estar lá os irmãos Wright. E, na verdade, foi Santos Dumont. Então, a linguagem brasileira e a língua nossa é a língua portuguesa, diz respeito à nossa cultura, às nossas características, à nossa diversidade, porque esse é um dos grandes debates, né, da inteligência artificial. São os vieses, é aquilo que vem, que é estrangeirismo, que não tem nada a ver, que nem nenhuma identidade com o que é do povo brasileiro, e você, portanto, tem dificuldade de fazer valer o uso, né, daquela ferramenta, né, daquela tecnologia. Então, a linguagem brasileira é isso, é você falar mais do que nós somos, da nossa cultura, do nosso jeito de ou seja, do que representa nosso cotidiano, né, da nossa história, do dia a dia do povo brasileiro. Ô, ministra, a senhora citou várias cifras aí. Se eu for contar tudo, o Pix vai sair grande, viu? O plano prevê um investimento de 23 bilhões e, curiosamente, ele foi anunciado muito próximo de outro anúncio, mas do congelamento de 15 bilhões no orçamento do governo. Como que o governo vai ter que reajustar outras demandas para fazer com que essa iniciativa da inteligência artificial caiba no orçamento sem descumprir o arcabouço fiscal? Primeiro, Elton, as 31 ações que estão previstas para serem entregues em um ano, elas já estão na Lua. Elas não sofreram contingenciamento porque elas já estão em andamento. Elas estão no fluxo contínuo de investimentos, né, de desembolso. Por quê? Porque são soluções que já estão em curso, todas consolidadas com os ministérios. São 13 ações, por exemplo, na área de saúde, mas tem um tanto como o Ministério do Desenvolvimento Social, tem outro tanto como o Ministério da Educação, e elas já estão no desembolso porque elas já estão em curso, né? Metade disso é FNDCT e BNDES. Esses recursos, a parte que é de crédito, ele não entra no arcabouço fiscal porque é crédito, né? Portanto, e mesmo o FNDCT, aquilo que é LOA, ele não é contingenciável porque isso está previsto em lei. Basta você ver, observar, que dentre os ministérios que sofreram cortes, o nosso é o menor de todos eles, praticamente. Exatamente porque nós temos uma fonte que como ela
são fundos setoriais, impostos de fundos setoriais de cadeias produtivas robustas do país, ela não está sobre o alvo de qualquer tipo de contingenciamento ou de bloqueio. Na verdade, o outro governo fez, nem ligou para a lei, rasgou lei e contingenciou. Não é o caso do nosso governo. E por isso mesmo não haverá nenhum comprometimento do que a gente está imaginando para os passos que é preciso ser dados. Da LOA, nós estamos prevendo 4,38 bilhões. E são coisas de médio e longo prazo, porque são em 5 anos, né? Então, você tem condições, naturalmente, de garantir que não haverá nenhum tipo de descontinuidade do plano que nós estamos imaginando, até porque ele é uma prioridade do governo, o presidente Lula tem destacado isso sistematicamente, né? Realçou isso na reunião ontem, né, da importância que ele vai dar, que iria fazer reunião, inclusive, sobre isso, e vai ter, não é, no segundo momento, exatamente para poder garantir. Aliás, antes do anúncio, nós tivemos 2 reuniões de trabalho com o presidente sobre o plano, revelando que é uma prioridade política, que o presidente compreende, pautou, nos cobra e vem dando consequência, né, a essa prioridade que ele estabeleceu. Ministra, a inteligência artificial acho que virou uma questão estratégica, assim, geopolítica, né? E acho que o Brasil, ele se posiciona nesse momento até por conta de tudo que vai acontecer, né? O G20, depois BRICS, né? COP. O Brasil acaba sendo um ator importante, né? Em várias dimensões das discussões globais. E pelo que a gente entendeu do plano, ele foi então feito pelo Conselho, né, Nacional de Ciência e Tecnologia, e foi gerado esse documento que foi entregue ao presidente, né? Só que ele já é o documento final, ele precisa passar por uma aprovação, ou a gente já pode considerar ele, ok, é isso. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, lendo o documento, a gente vê essa interface com vários outros ministérios, que é super importante e, obviamente, necessário. E aí tem uma questão, né, que já que envolve muitos outros ministérios e se ele ainda não estiver aprovado, qual que é a possibilidade dele sofrer assim mudanças, uma mudança aqui, uma mudança ali, que pode acabar desconfigurando o plano e principalmente assim, existe um grande ator que vai, um grande maestro que vai reger todo esse plano e vai ser o Ministério de Ciência e Tecnologia ou vai ser algo que também vai ter ações descentralizadas, pensando assim na questão da efetividade prática do projeto? Então, veja, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, nós fizemos isso num grande diálogo, né? Mesmo que tenha sido num tempo muito curto, mas foram 117, né, reuniões que foram feitas, mais de 300 propostas. Hã? Como é, Diogo? Olha aí. Foram 117 instituições, né? Nós tivemos 300 propostas, oficinas bilaterais, a participação dos ministérios, por isso que se traduziu em 31 ações. Então, eu não vejo nenhum risco de sofrer ajustes que desconfigurem o plano, até porque ele foi feito, exatamente porque foi feito a muitas mãos, com muitas consultas, ele é fruto desse processo coletivo. E ele, no máximo, que ele vai sofrer é um refinamento para melhor, para poder tomar decisões que, porventura, tenham lacunas no plano, que são de desdobramentos. Mas, no fundamental, eu não vejo nenhum perigo disso se descaracterizar, né? Até porque ele, como ele foi feito dessa forma, ele é muito consistente. Você não tem muito como escapar daquele roteiro, seja de médio, de curto, de longo prazo, que está sendo apresentado, né? E a governança, nós fizemos também uma proposta de governança. Nós temos um processo do Conselho Superior, que é presidido pelo próprio presidente da República,
com os ministérios, representantes do setor, vai ter um comitê executivo, além das câmaras técnicas. Cada câmara técnica vai cuidar de um eixo. Então, eu acredito que a forma, né, de liderança, de governança, ele está posto e ele deve sofrer, no máximo, alguns ajustes de quem, no processo, né, mais imediato, agora mesmo, quando o presidente conformar essa reunião com a presença de mais ministros, o Ministério, pelo fato de ter sistematizado, né, o secretário executivo Luiz Fernandes foi quem sistematizou esse acolhimento das proposições do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, naturalmente vai, a partir disso, que é o ponto de partida, desdobrar em ações concretas e garantir que essas câmaras técnicas, né, que esse Conselho Superior e que o próprio Comitê Executivo coordenem o monitoramento e a governança, né, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Ministra, a gente está se aproximando do fim dessa conversa, que eu agradeço muito pela senhora ter topado. Eu tenho duas perguntas finais, uma tem relação com o que a senhora acabou de mencionar, que é a presidência do Conselho Superior, que vai ser presidido pelo presidente da República. No fim das contas, quer dizer que o presidente da República vai ser o chefão da inteligência artificial no Brasil? Rapaz, ele, do jeito que ele está animado, ele será, né? Já está sendo na prática. Que ele quem cobrou da gente, que ele cobrou do Conselho que a gente apresentasse isso na Conferência Nacional. Então, ele está convicto da importância estratégica que isso tem. O Lula sempre se comportou assim, né? Muito à frente do tempo dele. Lá atrás, quando se imaginava o acelerador de partículas, ele não vacilou, não teve dúvida. Disse, é por aqui, tomou a decisão política. Então, ele afirmando essa visão de estadista, né, visionária, que procura se antecipar e fazer valer uma agenda que possa defender o interesse nacional, que é o que move o presidente Lula. Mas a presidência da República muda de 4 em 4 anos no Brasil. O presidente da República ser o chefão da inteligência artificial no Brasil pode assumir um caráter de politização, ainda mais no ambiente que a gente está vivendo hoje na política? Não, aí a gente está falando do peso institucional, né? É a institucionalidade, a presidência da República. A gente quer que, assim como várias políticas públicas, a gente tem interesse que ela se torne política de Estado, porque senão não vai. Elas são... tanto que o plano é para 5 anos. Há de haver alguma permanência. Por isso é sob a ótica da institucionalidade. Infelizmente, às vezes, as forças políticas que assumem não têm compromisso nenhum com nenhum interesse nacional. Mas aí aí vai para o plano da política. Mas a tarefa, o nosso dever é garantir que ela se torne política de Estado. Por isso, uma proposição de governança que garanta, né, uma governança mais sólida, de força política, né? E a institucionalidade da presidência da República, independente de quem seja o presidente. Ministra, tenho minha última pergunta. Pensando nessa questão tanto da implementação do PBIA, acho que no Brasil, e não só no Brasil, né, acho que em vários outros lugares do mundo, ocorrem duas coisas em paralelo, né? Uma coisa são as estratégias, são os planos de inteligência artificial, e uma outra coisa que também vem em paralelo acaba sendo a regulação, que muitas vezes ocorre em espaços diferentes, né? Então, a regulação no Brasil está sendo discutida ali no Congresso, é um vai e vem danado, já era para ter sido votado, não foi, atrasou, o setor empresarial, né, fez uma pressão recentemente, então isso foi jogado possivelmente para depois das eleições municipais. E a questão que eu trago é o quanto que essas coisas precisam andar junto e se foi, né, conforme vocês estavam discutindo o PBIA, se também foi pensado, né, essa questão de que o plano também tem que andar com uma questão de regulação. Até porque, né, se criticava, e havia muitas críticas, tanto do mercado quanto
de pessoas da academia, que falavam, olha, o Brasil está tentando regular algo que o Brasil nem tem, né? Tipo, o Brasil quer fazer uma regulação de inteligência artificial, sendo que a gente não desenvolve ainda. E ao mesmo tempo, né, falando, ó, pensar uma regulação muito mal desenhada pode travar o processo de desenvolvimento no Brasil. E agora, pensando que tem um plano que a gente quer desenvolver aqui, e ao mesmo tempo que está sendo discutido uma regulação no Congresso, né, será que existe e poderá existir, e foi pensado nisso, e se tem algum diagnóstico de uma interferência de uma coisa na outra, ministra? Veja, Diogo, eu acho que a regulação é um debate necessário. O mundo todo está fazendo isso. O uso indevido da inteligência artificial, ele é criminoso, ele é evidente, né, em tudo que é lugar em que isso seja do ponto de vista individual, dos direitos individuais. Nós assistimos isso fartamente, independente da inteligência artificial, que são as fake news, né, as notícias, que muitas vezes não são nem exatamente no plano da política, são contra as pessoas, e nós já vimos muitas fatalidades, né, ocorrerem. Então, não se há dúvida da necessidade da regulação e da governança. E no caso do que existia, mesmo sem a gente ter a nossa inteligência artificial, existia uma aplicação, existe uma aplicação muito forte no Brasil, inclusive de tecnologias que não são nossas, mais motivos ainda para fazer a proteção dos indivíduos e da democracia. Nós vimos o uso de deepfakes, né, na Argentina, na eleição recente que aconteceu. É a primeira vez esse uso de inteligência artificial. Então, nós temos que ter mecanismos de controle para resguardar a democracia, né, os direitos individuais, e ela é necessária. O que nós fizemos, uma parte do nosso ministério, nesse assunto lá que está tramitando no Senado, foi fornecer subsídios técnicos, na direção da preocupação que você acaba de levantar. Qual é a preocupação? Você tem que regular de modo a não matar a criatividade, inibir a inovação, porque ela precisa da criatividade e da inovação. Então, por isso mesmo que nós demos subsídios técnicos de modo a fazer uma proposição que respeite, né, essa necessidade, né? Então, é nessa direção a nossa participação. Hoje, quem coordena essa tramitação naturalmente é o Ministério, né, liderado por Padilha, a SRI, junto ao Congresso Nacional, os líderes do governo que acompanham esse debate lá. O líder Jacques Wagner, inclusive, citou isso como uma agenda prioritária do governo no Congresso Nacional, ontem na reunião ministerial. Então, há uma coordenação, né, que cuida dessa importante regulamentação que acontece, que está em tramitação no Senado. Ministra, muito obrigado pela resposta. E é importante só realçar que o autor é o Rodrigo Pacheco e o relator é o senador de Tocantins, o Eduardo Gomes, que foi o líder do governo passado, para você ver que esse é um debate que é preciso cada vez mais ganhar esse contorno. Independente das forças políticas, ela precisa ser pautada pelo interesse nacional. Perfeito. Ministra, você comentou, acho que do risco, né, da inteligência artificial para a democracia, né, e acho que aqui no Deu Tilt a gente discute bastante isso, sobre a questão, né, dos desafios éticos da inteligência artificial, mas eu queria aproveitar só para fazer um jabá. A gente tem um episódio em que a gente discute e conta a história do que foi as eleições na Índia, do uso da inteligência artificial, e por lá rolou de tudo. Então fica o convite para a senhora também ouvir depois, se tiver interesse, porque lá o negócio não rolou sabia, de tudo, hein? Viu, ministra? Pois eu não sabia, vou olhar, fiquei curiosa agora. Teve até morto ressuscitado por inteligência artificial para fazer campanha, ministra. Nossa! Usando inteligência artificial, com deepfake, com tudo. Mas muito obrigado, ministra. Bom, jabá feito, ministra. Obrigado novamente por ter topado conversar com a gente. Obrigado, ministra. Foi um prazer. Acho que ajuda a esclarecer alguns pontos. Então,
como eu coloquei, algumas questões eram nossas, né, minha e do Elton, mas a gente também, conversando com pessoas, foi colhendo dúvidas, né, e acho que a participação da senhora foi importante para tentar esclarecer isso. Ah, que bom, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esse é um assunto que cada vez vai tomar vulto no país e conta comigo, estou aqui para esclarecer, informar e ajudar a gente a consolidar algo que é tão fundamental para o nosso país. Qual